Começa agora o programa Implante um Novo Sorriso. Comigo, doutora Márcia Ferraz, e ao meu lado, doutor Ricardo Gabriel. Olá, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Tudo jóia. E a gente está aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre odontologia, mas mais do que isso, sobre as duas dúvidas, sobre casos clínicos, o que as pessoas conversam com a gente no nosso dia a dia, na clínica, o que vocês trazem para a gente. E as dúvidas de vocês são muito importantes, porque a gente traz aqui no programa todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, e estamos também às sextas-feiras, às 16 horas. Então, trazendo informação, mas mais que isso, a gente sempre vai falar de qualidade de vida, né, de bem-estar, de autoestima. É isso que a odontologia, a sua saúde bucal, pode trazer de benefício para a sua vida no geral. É isso aí. E dando início, semana passada a gente comentou no programa, o nosso programa foi voltado ao assunto sobre implante. Então, nós iniciamos o programa dizendo as indicações para implante, em que situações que a gente faz, qual a técnica, os exames pré-operatórios, os exames de imagem, radiográficos, tomografia, a própria cirurgia em si. E nós falamos todos esses casos na situação de um paciente que tem condições de fazer implante. Condições que eu digo, condições ósseas. Então, osso na sua qualidade e na sua quantidade. E hoje eu vou dar continuidade ao programa, só que dizendo nas situações em que os pacientes não têm essa condição óssea satisfatória. Exatamente. Acho que são 30 anos de vida clínica. Nós já estamos aqui na Rádio Vibe Mundial há 10 anos. E nesses 30 anos de vida odontológica, a gente viu que viver com falta de um ou mais dentes, isso pode trazer sérios riscos, não só para a sua saúde física, mas também para a emocional. E hoje em dia, né, muito se fala de implante, a gente mesmo vive isso e vem aqui sempre falar para vocês sobre implante, mas essa falta de osso, essa impossibilidade, né, ainda é um problema que paira na cabeça dos pacientes e muitas pessoas não sabem ainda como resolver, não sabem que existe uma reabilitação para tudo isso. E aí é bem comum, né, Gabriel, as pessoas chegarem na primeira consulta dizendo assim: doutora, eu não tenho osso para fazer implante porque eu já uso essa dentadura há 25 anos, há 30 anos. E aí elas julgam não ter osso. Mas, na verdade, esse paciente que traz essa questão nunca fez um exame radiográfico, nunca fez um exame de diagnóstico. Então, é muito importante que o profissional que vai te dizer, né, se você tem osso, se você tem qualidade. É isso que a gente veio trazer para vocês hoje. Essa expectativa que fique por conta de um profissional. E não você acha que não tem osso porque já extraiu os seus dentes quando era muito jovem, né? Então, uma prótese total, uma dentadura, há muito tempo, ela não significa que você não tem osso, né? Então, o pior que nisso tudo as pessoas ficam e vivem é uma situação, na verdade, constrangedora por falta de dentes, ficam inseguras com as suas próteses, ficam incomodadas, e essa insegurança é que leva há uma perda, muitas vezes, desse convívio social que eu falei no começo. Evita as festas, evita os jantares, evitam os convites para sair, recusam certos tipos de alimento, é difícil arrumar emprego, né? Então, ficar com a mão na boca, hoje a gente até tem a máscara, mas é muito importante você se sentir bem ao falar, ao sorrir, né, e que não tenha vergonha para tudo isso. Então, por isso que essa saúde bucal comprometida afeta tão seriamente a sua autoestima. E esse isolamento, como a gente viu no isolamento da pandemia, mas esse isolamento por uma boca que não está adequada, também pode levar a uma depressão. E aí fica cada vez mais difícil, se você não busca uma ajuda, a fazer algo por você mesmo, a melhorar, né, a buscar essa ajuda. Então, bora conversar hoje sobre esse outro lado, né, continuando o programa da semana passada que a gente veio trazer para vocês.
Sim. E as pessoas nos procuram, muitas vezes vêm à clínica e com um determinado problema. Então, o paciente é portador de uma dentadura há muito tempo, a mesma dentadura, utiliza há muitos anos. O paciente não tem dente nenhum, não usa nenhuma prótese, então é uma outra situação. Ou o paciente fez uma extração recentemente e tudo isso nos procura para a gente fazer, para reabilitar, fazer uma prótese para esse paciente. Então, a primeira opção que a gente tem hoje, a primeira indicação hoje, são os implantes. Mas, como eu disse, para ter, a gente conseguir colocar o implante no paciente, o paciente tem que ter alguns pré-requisitos. A saúde, e outra situação é a quantidade e a qualidade de osso. Aí foi feito o exame radiográfico, tomográfico, enfim, acabou determinando que o paciente não tem uma quantidade de osso, nem uma qualidade de osso satisfatória para isso. A odontologia, assim como a medicina e outras ciências, ela vai evoluindo com o passar do tempo. Né? Há uns anos atrás, ou na época que nós nos formamos, essa reposição de osso era feita através de enxertos, e assim como é hoje, mas os enxertos que eram feitos na época eram enxertos. Tinha enxerto autógeno, aquele enxerto que era do próprio paciente, mas removia osso de uma determinada região. Tinha algumas situações que o paciente era levado para um centro cirúrgico para fazer o enxerto, chamava um ortopedista, removia parte do osso da crista ilíaca, o osso do quadril, da calota craniana. Nesse caso do quadril, o paciente ficava mancando por uns 6 meses até reabilitar novamente. Tinha dificuldade de usar a calça, colocar a cinta na calça. Nesses 30 anos a gente pôde passar por tudo isso, né? As coisas foram mudando e foram evoluindo. Graças a Deus as coisas mudaram bastante. Hoje a gente consegue fazer, e eu vou explicar como, no próprio consultório, na própria clínica, a gente consegue fazer uns enxertos de uma forma segura, de uma forma rápida, e o resultado final é excelente. Então, os pacientes acabam nos procurando para fazer essa reabilitação e descobrimos que ali que o paciente não tem essa condição óssea suficiente para fazer o implante. O implante tem uma medida de comprimento, uma medida de largura, então a gente trabalha nessa margem. Então o paciente tem que fazer um implante com 13 milímetros, ele tem que ter osso para colocar 13 milímetros de implante, tem que ter osso na sua espessura, em torno de 4, 5 milímetros de espessura. Enfim, tudo isso a gente consegue através dos exames de imagem, exames tomográficos, radiográficos. O paciente não conseguiu, não tem osso suficiente, o implante colocado na região superior, tem uma cavidade anatômica que a gente tem que preservar, enfim, é feito uma região, naquela região a gente orienta o paciente para fazer esse enxerto. Então, esse enxerto, dependendo da região, a gente fala que é um levantamento de seio. O nosso, para os nossos ouvintes compreenderem, o osso do crânio, o osso da face, é um osso que a gente chama que é pneumático. Ele tem umas cavidades que foram feitas. Essas 2 cavidades é para dar leveza à cabeça, para aquecer o ar que nós respiramos. Ele tem uma função. Essa região que a gente chama de seio maxilar. Tem os seios nasais, paranasais, enfim. Para as pessoas compreenderem, quando tem atacado sinusite, é nessa região que tem a região que está inflamada. Então, para colocar o implante na região, a gente opta por fazer enxerto. E o que a gente diz que é o levantamento de seio, ou seja, nessa cavidade que tem na nossa caixa, no nosso crânio, na nossa face, existe essa estrutura anatômica que a gente chama de seio maxilar, ela é revestida por uma membrana, e essa membrana ela tem que ser preservada, essa membrana não pode ser perfurada, essa membrana não pode ser contaminada. Se acontecer qualquer uma dessas situações que eu falei aqui, é o quadro de sinusite, uma sinusite crônica. Então, tem uma inflamação nessa região, mas é o sinusite. Acontece a mesma coisa se a gente faz acidentalmente uma perfuração nessa região. Acidentalmente que eu digo, a extração de um dente, perfura essa membrana, ou a instalação de um implante. Para evitar que aconteça esses acidentes,
a gente opta por fazer esse levantamento de seio. Como é que é feito o levantamento de seio hoje na radiodontologia? A gente utiliza hoje os enxertos do próprio paciente, a gente chama de enxertos autógenos. Como é que é feito? Eu não removo mais osso de região nenhuma do paciente. A gente faz a coleta de sangue do paciente. Nessa coleta de sangue, eu vou passar por um processo de centrifugação. Eu vou conseguir separar as células vermelhas e as células brancas. A gente sabe que nosso sangue é constituído de células vermelhas, células brancas e no hemograma tem plaquetas. Quando a gente faz essa separação das células brancas das células vermelhas, as células vermelhas, onde que contém as hemácias, que fazem o transporte de oxigênio, eu não as utilizo no enxerto. A gente acaba utilizando as células brancas. As células brancas, quando a gente pega um hemograma, a gente avalia o hemograma, é onde que está, na região a gente chama de leucograma, é onde que está todas as nossas células de defesa e as células formadoras de tecido. Ou seja, eu preciso que forme tecido novo, preencha essa cavidade para poder colocar o implante. Faço um enxerto e que a gente chama hoje de PRF. Separamos o sangue em duas partes, a parte vermelha e a parte branca. Guardamos a parte vermelha e na parte branca a gente aspira o que a gente tem, o que a gente consegue de leucócitos, linfócitos, que são os responsáveis pelo crescimento tecidual, responsável pela formação de novas células. Feito isso, aspirado essa coisa, a gente faz uma membrana, coloca na própria placa, ela prensa, dessa membraninha a gente faz um tecido que a gente chama de bifinho, que é um stick bone, que ela faz um volume, ela é gelatinosa, e a gente faz o preenchimento dessa cavidade. Então a cirurgia é muito simples. Abre uma cavidade na face, quer dizer, por dentro da boca, né? Mas faz o retalho, abre uma cavidade, levanta essa membrana e preenche essa cavidade com essas estruturas que eu falei, essas membranas de PRF e o stick bone. Isso, dependendo da situação, a gente consegue imediatamente fazer a instalação do implante. Então a gente economiza em tempo cirúrgico, economiza o paciente passar apenas por um procedimento cirúrgico e não por dois. Antes fazia o enxerto, esperava, aguardava um tempo para depois colocar o implante. Então a gente faz hoje isso tudo num passo cirúrgico. É uma cirurgia muito simples, embora contando assim, tira sangue, separa, centrifuga, isso é muito simples de se fazer hoje. Porque a coleta de sangue é como qualquer laboratório, né? É de uma forma simples. De uma forma simples. Na Jade nós temos uma enfermeira que vem à clínica para fazer essa coleta, a gente tem o equipamento apropriado e faz a separação. Então a gente faz o enxerto hoje, esse enxerto autógeno, é feito com PRF, fibrina rica em plaqueta. Por que eu utilizo essa parte branca? Essa parte branca das células do nosso sangue são as células que são responsáveis pelo crescimento tecidual. Quando a gente está em algum quadro infeccioso, os leucócitos é o que encarrega encarrega de combater esse quadro infeccioso. Essa infecção, esses leucócitos têm uma vida, eles atuam em torno de uns 7 dias, quando está no plasma sanguíneo, de 7 a 8 dias eles começam a atuar. No enxerto com PRF, eu separo esses leucócitos, eu aspiro esses leucócitos e injeto diretamente na cavidade. Então ele vai começar a atuar, começar o processo de formação de tecido já a partir do primeiro dia, da primeira hora que é feita a instalação. Então, por isso que o prognóstico de um enxerto nessas circunstâncias é muito melhor do que o enxerto que a gente fazia no passado. Exatamente. Fora isso, o pós-operatório é excelente, né, Gabriel? A gente tem um pós-operatório nesses casos onde o paciente não relata dor. Não relata dor. A gente costuma ter feito cirurgias não só de instalação de implante, mas cirurgias de extração de terceiros molares. Que então, são os dentes do siso. O paciente tem um dente do siso
que é lá o dente lá do fundão, e ele está numa posição inclusa, que está dentro do osso, está impactado no segundo molar, no dente da frente. Para fazer essa cirurgia, para fazer essa extração, a gente abre uma loja óssea muito grande. Então, o que é isso? Eu abro um buraco. Eu abro um buraco para poder conseguir remover esse dente. Os dentes nossos, na posição normal, eles estão com a coroa para fora. Quando é feita a extração, a gente só faz a sindesmotomia, que é separar os ligamentos, e faz a luxação do dente para remover. E pronto. Os dentes que estão inclusos, impactados, normalmente aqueles dentes que estão deitados, a gente não consegue fazer essa manobra, porque ele está dentro do osso. Então tem que abrir o osso para ter acesso a esse dente. Quando a gente abre o osso para ter acesso a esse dente e faz a extração, a gente deixa a região da mandíbula do paciente com essa cavidade, com esse buraco. Isso vai formar osso com o tempo? Vai formar osso com o tempo. Entre 4 meses, forma um osso. Como não tem nenhum anteparo, ele não forma o osso arredondado, certinho, mas ele forma osso naquela região. Sempre vai formar. Porque ele recebe irrigação de todos os lados, ele vai formar. O que a gente faz hoje é que a gente, feita essa loja, a extração do dente, a remoção desse dente, a gente preenche esse alvéolo, essa cavidade, com esse PRF, com esse enxerto que a gente removeu do paciente. Isso leva um tempo, um pós-operatório maravilhoso. O paciente não relata dor, porque lembra que eu falei, essas células de defesa esperam 6 dias para começar a atuar, eu estou colocando lá de início, já de cara, a partir da primeira hora da extração, já estão trabalhando ali. Então, pós-operatório sem dor, risco de uma infecção mínimo, porque eu já estou trabalhando com as células de defesa lá imediatamente. Reparação tecidual, porque essas células são formadoras de tecidos novos. Então, o que a gente levava em torno de 3, 4 meses para formar, para reparar aquela região óssea, nós estamos num período mais curto do que isso. A gente consegue remodelar e deixar essa mandíbula com um aspecto anatômico confortável. Porque quem aqui não conhece uma pessoa que foi tirar um dente do siso e ficou inchado, e teve um pós-operatório horroroso, que teve dor, e quando a gente parte para esse tipo de procedimento, o paciente volta relatando, fala, olha, nem parece que eu tirei um dente do siso. Né? Então, a indicação para enxerto, dando continuidade da semana passada, era sobre implante, mas o enxerto hoje é aplicado em várias áreas da odontologia. Então, não só no implante, mas na extração de dentes, principalmente os dentes do siso, preenchimento, retração gengival. Então, a gente fazia enxerto de gengiva no passado, aquelas dentes que eram... aparecia a parte da raiz, então removia tecido gengival do céu da boca para colocar na região. E aí ficava extremamente dolorido, ferido. Diferença de cor que dava, porque o tecido no céu da boca era mais claro, a textura do que a gengiva da frente. Então, a gente utiliza hoje os enxertos e a base de PRF para várias indicações. E sempre com um prognóstico muito bom, sempre com um pós-operatório muito bom. E sem contar que infinitamente mais barato do que era no passado. Né? Eu precisava recorrer a um hospital para fazer a cirurgia, eu precisava recorrer a um cirurgião, a um ortopedista para retirar o osso do paciente. Um anestesista, um centro cirúrgico, enfim, tudo isso tinha um custo e um custo muito grande. Então isso que afastava, assustava as pessoas. Hoje, quando a pessoa chega no consultório, a gente fala, olha, tem que fazer enxerto, ela desconhece isso, o que vem à memória dela, o que ela escutava no passado, aqueles enxertos, vai ter que tirar sangue, osso dali, colocar osso de boi, colocar osso, enfim, um monte de coisa. De onde vem o osso? De onde vem o osso, tem banco de osso para buscar. Enfim, tudo isso é o que tem de mais atual. É óbvio que no futuro, talvez, a gente consiga algumas coisas diferentes disso que nós estamos falando. Mas hoje o que nós temos de mais moderno, mais atual, é os enxertos à base de PRF. E acho que o recado era esse que eu tinha. Acho que a gente vem procurar aqui na rádio trazer isso aí a cada vez mais pessoas, essas informações que são úteis. E tirar um pouquinho do medo do paciente
e trazer o paciente para o consultório para poder conversar. Quando você tira, né, essa dúvida, quando você se esclarece, quando você sabe qual que é o tipo de procedimento que a gente vai fazer, do começo ao meio e o fim disso tudo, você fica mais tranquilo, mais seguro. Né? Senão, realmente causa desânimo da pessoa falar, vai fazer um enxerto. E como que é o enxerto? O osso dali, o osso daqui, daí a pessoa não explica direito. Né? Essa semana veio uma senhora no consultório e ela veio com uma história que vinha passando de um dentista e o dentista indicou determinada situação para ela. Porém, não explicou como é que era o procedimento, como é que era, o que ia ser feito, para que servia, por que ela precisava fazer aquilo. E ela nos contou que ela é manicure. E ela falou assim, eu sou manicure, não entendo nada de dente, mas de unha, de cutícula eu entendo. Então, o cliente chega para mim e fala assim, eu quero aquela cutícula fundinha. E eu explico o que é uma cutícula fundinha, como é que faz. Então, é isso que a gente está procurando trazer agora, cada programa, desmistificando, tornando as coisas mais simples, porque isso eu tenho certeza que é dúvida não de muitas pessoas, não só dessa senhora que esteve aqui falando da cutícula, mas é dúvida que é comum para muita gente. As pessoas, quando a gente esclarece como é que vai ser feito o procedimento cirúrgico, a pessoa fala, nossa, mas é isso, por que eu não fiz antes? E mesmo pós-operatório, a pessoa fala, olha, eu adiei tanto, porque eu imaginava que isso fosse uma baita dificuldade e que fosse uma coisa que fosse onerosa, fosse muito caro, que eu teria um pós-operatório muito ruim, que eu ia ficar afastado das minhas atividades. E viu que não era nada disso. Então, acaba... para nós é muito gratificante quando faz um pós-operatório e o paciente nos traz essa informação. Esse feedback para nós é bem legal. Graças a Deus a gente tem um feedback muito bom com relação a isso. A gente fica super contente porque é para isso que nós estamos aqui, para poder fazer o melhor do que a gente sabe fazer. É isso aí. Então, agora no final do programa, eu vou passar para vocês quem nós somos, então, Jade Odontologia. Os nossos telefones são 3895-7572, ou pelo WhatsApp, pode mandar mensagem, é o 970752314. Vocês também nos encontram em todas as plataformas de internet, no Facebook, no Instagram, sempre Jade Odontologia, o Instagram é Jade Odontologia Oficial. A gente também tem o nosso canal do YouTube. Então, se você se interessou por esse vídeo de enxerto ou também por outras questões, eu tenho osso, mas eu gostaria de saber uma outra situação, eu tenho osteoporose, eu tenho diabetes. São vários vídeos que estão no nosso canal, disponíveis para todo mundo, é só entrar no YouTube, no programa Jade Odontologia, que vocês encontram diversos assuntos, tá certo? Lembrando que nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa, super fácil acesso aqui em São Paulo, tá certo? Então, por hoje é só. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Muito obrigado.